O que é liderar o futuro se não protagonizar a sua jornada e acelerar carreiras? Liderar para o futuro é se conectar com o poder da inovação e da tecnologia, acompanhar o movimento dos negócios, acolher culturas e diferentes pessoas. Liderar para o futuro é tomar escolhas guiadas por respeito, ética, sustentabilidade e inclusão. É transformar positivamente as pessoas, o planeta e os negócios. Você tem interesse em se tornar uma liderança do futuro e quer aprender mais sobre gestão em tempos de transformação? Esse é o assunto de hoje do Randon Corpcast: desafios e oportunidades para a liderança do futuro. Fique com a gente! Olá, que bom ter você aqui. Eu sou a Cláudia Alessi, jornalista do time de comunicação da Randon Corp. E comigo hoje, para o nosso bate-papo, recebo aqui a psicóloga e professora do Departamento de Administração Geral e Recursos Humanos da FGV, Maria José Tonelli, a diretora de Pessoas e Cultura América do Sul, Daniela Mazon, do Vale, e o Chief People and Culture Officer da Randon Corp, Marcos Batistucci. Eu gostaria de começar perguntando para vocês algo que sempre surge quando a gente fala de liderança, cargos de liderança, desenvolvimento de carreira, pensando na liderança. As pessoas têm habilidade inata ou é algo que a gente desenvolve? Democraticamente, quem gostaria de começar? Posso começar? Desculpe. Eu acho que, acho que algumas pessoas, a gente às vezes observa isso nas crianças, né? Uma energia, uma coisa que talvez as leve para a liderança, né? Acho que isso é possível observar. Mas quando a gente está... E aí são diferentes lideranças que a gente pode ter no esporte, enfim, né? A gente observa isso, né? Mas quando a gente está falando do mundo organizacional, eu acho que também entra aí uma outra questão, né? As organizações têm estruturas, né? Assim, têm sistemas de funcionamento, então não necessariamente você nasceu para isso, mas estando dentro de um espaço organizacional, você vai se envolvendo e estando na posição, você também aprende, né? Eu acho que aprender liderança é também estar na posição de liderança. Eu acho que essa posição te ajuda, né? E isso pode acontecer por um interesse, né? Ao longo da sua jornada, ao longo da sua trajetória, ou pode acontecer, às vezes, inesperadamente. Eu estou falando isso até porque eu própria tenho uma experiência de, inesperadamente, ter sido convidada para uma posição de gestão. E aí, quando isso acontece, não era algo que eu almejava, não estava, quero isso. E aí você tem que se apropriar daquele espaço e ver como é que você pode usar, né, assim, as oportunidades que você tem estando ali. Né? Mas é preciso desenvolver essas competências. O bom gestor, ele está sempre em desenvolvimento, ele está sempre em busca desse aprendizado. Eu assim, não quero monopolizar também, mas eu acho que a gente tem que estar sempre buscando aprendizagem, né? Eu acho que isso em qualquer posição que você esteja, né? Independente de estar ou não numa liderança. Acho que lifelong learning é alguma coisa, como diz a palavra, para a vida toda, né? Então, acho que... E o líder, com certeza, porque as organizações não são estáticas, né? O mundo muda, a organização muda, então o tempo todo a gente tem que estar preparado para essas transformações. Então, acho que essa questão me parece, não sei se vocês estão de acordo, concordam com essa minha visão, mas... Eu concordo, e sabe que tu falou das crianças, né, muitas vezes as pessoas já nascem, né, já lidera, já é o representante da turma, já é o líder da torcida, já vai buscando, né, mas o interessante é o desenvolver, porque é um caminho sem fim, né, quando tu olha que a liderança tem que estar conectada na sua área técnica, tendências que mudam a todo momento, né, o mundo evolui a cada dia. E mais a questão do autoconhecimento, né? Porque o líder tem que ser líder primeiro de si mesmo, né? Então isso também não tem fim, né? Quanto mais tu vai descobrindo, mais vai te conhecendo, mais vai te aperfeiçoando. Então também é um caminho de... Tem que estar disponível, né? Para se desenvolver e desenvolver os demais. Quando vocês trazem todos esses desafios voltados à liderança, eu queria acrescentar mais um. Hoje os jovens não pensam tanto na liderança quanto no passado. Inclusive tem jovens que não querem mais ser CLT. O que acontece nesse cenário para as grandes empresas? Como atrair esses jovens para que eles olhem para a liderança e o que as empresas podem fazer também para atrair esses jovens? Eu vou pular nessa aqui. Eu acho que
A gente sempre atrelou no mundo corporativo liderança a cargo. Esse é um tema bastante, acho que emblemático, né? E a gente falou muito aqui sobre pedagogia, andragogia, né? Então, a criança que pelas suas experiências vai criando seus espaços de liderança, muito sem saber, né? Ainda vou testando, vou experimentando e vou fazendo. Muitas vezes acontece nas próprias organizações, está aqui a professora que acabou de fazer um comentário, e tenho certeza que muitos de nós, né, quando ocupamos um cargo de liderança ou fomos assumindo outros cargos de liderança na organização, a gente não estava prontamente preparado, né, para isso. Então, eu primeiro desvincularia no mundo moderno a relação de liderança com cargo, porque isso foi, se a gente parar para pensar, né, a gente vem do mundo mecanicista, de comando e controle, onde parece que liderar é ter uma planilha com um monte de coisa para controlar o dia inteiro e saber o que cada um fez no final do dia. No mundo onde a automação surge como precedente, a inteligência artificial está aí presente, a liderança está muito mais na influência de construir o futuro, né? Está aí o nome de um programa que nós da Randon Corp estamos batizando de Leading the Future, porque tem um objetivo claro de construir profissionais, ou de ajudar profissionais a se desenvolverem para construir o futuro em rede, né? E isso, de fato, requer muitas habilidades que muitos de nós hoje, nos próprios cargos de liderança nas organizações, não estão preparados, né? A gente tem lacunas hoje nesses cargos, né? Todos nós, né? E temos que ser vulneráveis o suficientes para aceitar esse tipo de lacuna, né? Eu acho que a liderança sem propósito, ela é muito vazia, né? Então, quando você busca liderar alguma coisa, seja um projeto, seja uma ação social, seja uma atividade na sua comunidade, seja uma ação dentro de uma organização que tem propósito, né, eu acho que fica fácil você coordenar uma trilha de desenvolvimento. Aquilo que tem significado para mim, né, ou para você, ou para qualquer pessoa, é fácil a gente estar aberto para o novo. Então, sendo objetivo com a tua pergunta, liderança para mim é um fator de desenvolvimento. Uma outra pessoa, como é um compêndio de habilidades, né, assim como eram as disciplinas no colégio, nós temos mais habilidades para umas, menos para outras. Mas tudo pode ser treinado, né? O que basta é a disposição das pessoas, a vontade de fazer parte. E eu acho que o propósito, né? Por que eu estou fazendo isso? Acho que isso é fundamental na construção da nova liderança. E aí, desculpa, Dani, mas as organizações também têm um papel importante nessa questão do treinamento, e queria aproveitar que você trouxe isso para falar do programa que a Randon Corp lançou agora, voltado para profissionais do mercado, justamente pensando em desenvolver esses profissionais para ocupar os cargos de gestão. Isso mesmo, a gente, na verdade, acabou criando 2 programas paralelos. O programa que o mercado olha, que é o Leading the Future, são 15 vagas. Nós temos um programa espelho internamente, também para selecionar profissionais para liderança, de outras 15 vagas, porque a gente entende que está nessa mistura, está nessa diversidade o sucesso da construção da futura liderança, que não é só da Randon Corp, mas de todas as lideranças que o empresariado precisa dar conta no futuro desse país e do mundo. Então, esse programa ele vai muito mais além do que desenvolver competências, ele vai gerar experiência para que os profissionais possam viver a nossa transversalidade, como você bem sabe, né? Nós somos 5 verticais de negócio, estamos em 125 países, então viver a transversalidade do negócio, aprender vivendo o mundo matricial e viver a multiculturalidade, porque liderar na China é diferente de liderar na Índia. Liderar na Índia é diferente de liderar na Argentina, mas todos lideram para construir o amanhã na Randon Corp. Então, como a gente ajuda esses profissionais e ajuda a organização a construir futuras lideranças responsáveis, de propósito e que queiram influenciar o meio de onde a gente está inserido.
Então esse é o programa que a gente está desenhando aqui na Randon Corp e está convidando as pessoas a fazerem parte. É um programa todo customizado, né? Uma trilha customizada, uma jornada customizada, leva cerca de 2 anos, ali a pessoa vai ter toda essa experiência dentro da organização. Bom, a gente fala dessa questão, né, da Randon Corp, tendo muitas empresas espalhadas em muitos países. Como é que vocês enxergam isso também, essa cultura diferente dentro da organização? Como é que a gente junta tudo isso para ter uma diversidade de líderes e como isso impacta também na liderança do negócio? Eu vou responder fazendo uma pergunta. Você tem quantos anos de empresa, Dani? 22. Quantas posições você já passou? 8. Quantas unidades de negócio você já viveu? Perdi as contas. Umas 6. 6. Então, isso a gente não se deu conta ainda que nós somos uma empresa que tem a diversidade na veia, está no negócio, né? Então, o negócio ele é diverso. Somos uma empresa que é verticalizada, né, por várias razões, de negócios complementares, e as nossas lideranças cresceram entre os negócios, né? A Dani é um exemplo de crescimento tão lindo quanto outros tantos que nós temos na empresa. Temos gente de 30 anos de empresa vai dizer, olha, quem está nos escutando vai dizer, tá bom, 30 anos de empresa, que empresa monótona. Não, as pessoas não ficaram mais de 2, 3 anos. Se você pensar que você tem 24 anos de empresa e passou por 8 posições diferentes, é um pouquinho menos, 22, a cada 2 anos e meio ela se movimentou. E aí você constrói uma visão multidisciplinar, uma visão com diferentes perspectivas, que viveu diferentes realidades, né? Então, essa é o que a gente vive lá. Eu não quero me colocar, mas queria que você contasse, já que eu te chamei para o papo, o que é esse tempo de Randon Corp? O que você viveu na Randon Corp? E sabe que antes, eu tive um insight ouvindo antes, quando a gente fala dos jovens, né? Os jovens não querem mais liderança. Eles não querem mais a liderança da planilha. Isso. Né? Porque pensando nessa liderança que nós estamos propondo, né? De construir o futuro, de ser dinâmico, de ficar 2, 3 anos em cada lugar, quem não quer? Essa é atrativa, né? Então, e é essa que a gente se propõe a criar e a manter. Mas no meu caso foi exatamente o que aconteceu, né? Eu entendi cedo, né? Que eu teria que, para mim conhecer mais, eu teria que circular, né? Então sempre apostei, né? Em vagas internas, e é um caminho que tu mesmo trata, né? Tu já tem várias opções, vagas internas, convites, e tu vai se deslocando e vai criando essa visão do grupo como um todo. Horas tu tá de um lado, horas tu tá de um outro, porque dentro da própria empresa tem cliente, fornecedor, área corporativa, né, várias realidades. Então, para mim, eu não conseguiria ver uma carreira construída sem essa transversalidade, sem esse trânsito, né, que fosse só numa área, só numa empresa. Acho que faltaria muita visão para complementar, né. Então, realmente, a empresa ela oferece essas possibilidades, né? Muitas oportunidades para quem vem se juntar com a gente. E a gente traz o exemplo da Randon Corp, mas é papel das organizações e da academia também, né, Prof, desmistificar esse cargo da liderança e fazer com que as pessoas também tenham interesse em assumir essas posições. Eu ia fazer exatamente um comentário, né, assim, a partir da sua experiência. Assim, você pode estar dentro de uma empresa e o nome disso antigamente era intraempreendedorismo. Você é um empreendedor dentro da sua própria empresa, né? Você não é alguém que... Porque eu acho que também tem eu acho que a gente também tinha uma ideia, tem uma ideia ainda, das empresas como uma área de comando e controle, das empresas como lugares estáticos. As empresas se movimentam, né? De um modo geral. A gente está falando aqui das grandes empresas, né? Assim, de empresas que têm... As empresas se movimentam, as empresas não são estáticas, né? Pelo contrário, eu acho que você está dentro das empresas hoje, pede que você tenha esse espírito, né? Que você acabou de descrever, de alguém que tem interesse em mudar, e participar, e fazer diferentes coisas, né? Então, acho que a gente também não pode... acho que às vezes tem imagens estereotipadas, estigmatizadas a respeito do que são organizações e de como a gente pode se comportar dentro delas, né? E nessa questão jovem, que eu ia agregar também, eu acho que, assim, durante muito tempo também, o estar na posição de liderança era alguma coisa muito só centrada no negócio, sem o propósito, né? Como o Marco acabou de dizer, e acho que a gente tem hoje uma preocupação de que a liderança seja, sim, uma liderança que se preocupa com as pessoas, que se preocupa com a sociedade,
o papel de liderança hoje mudou também, né? Não é mais fazer o comando e controle, como estava dizendo o Marcos, né? Então, talvez, assim, eu acho que a gente tem que desmistificar isso também, né? De achar que está tudo ali preso, e aí ser líder, um líder prisioneiro também não é legal. Né? Assim, de fato, não é atrativo, mas se você puder ser um líder que está cuidando do espaço, está cuidando das pessoas, né? Assim, claro que você também está cuidando dos resultados, mas, enfim, tem uma visão mais holística, uma visão mais plural, acho que é relevante, né? A gente trouxe tudo isso e queria aproveitar, então, para quem está nos acompanhando e tem interesse em conhecer mais sobre o programa Leading the Future, que o Marcos trouxe agora há pouco, lançado pela Randon Corp, pode acessar o QR Code que aparece aqui na nossa tela. Bom, nós falamos de vários desafios até aqui, eu trago mais um do futuro, ou talvez a gente possa falar até do presente, que é liderar em tempos de inteligência artificial. Hoje o líder não é só mais líder de pessoas, né? Ele é líder também de agentes de inteligência artificial, de IA. Como é que a gente balança tudo isso num ambiente que muitas vezes ainda a gente precisa lidar com o trabalho híbrido, né? Não só o presencial. Como é que vocês enxergam esse cenário, assim? Onde é que a gente está hoje? Eu não sei, vou deixar o Marco. Vai, professora, vai. Mas eu vou puxar e aí Vai, vocês... eu vou. Eu acho que a gente está num momento de aprendizagem. Eu acho que a gente ainda... assim, eu acho que tem várias empresas que já incorporaram IA de uma maneira muito presente. Então, por outro lado, acho que a gente ainda está aprendendo. Acho que IA generativa, do jeito que chegou no ano passado, acho que a gente está ainda num processo de aprendizagem. Eu acho que agora, eu acho que tem alguma coisa que é do humano e que não vai substituir o humano. Se a gente, porque acho que a grande preocupação, acho que quando a gente está falando de inteligência artificial é essa, não é assim, então os humanos vão desaparecer. Eu acho que em algumas posições sim, né? Então acho que a gente vai ter de fato, né, assim, uma mudança, né, assim, na composição da força de trabalho, mas por outro lado eu acho que a gente vai ter necessidade de pessoas que consigam trabalhar essa, vamos dizer assim, essa pluralidade, né, de agentes. Né? Não sei, Marcos. Não, o que eu vejo aqui que é fundamental, essa é uma discussão bem forte na academia, né, onde também estou presente. Eu realmente acredito que a relação humana não vai poder ser substituída pela inteligência artificial, né? E eu acho que aí, quando a gente olha para o mundo e tenta traduzir isso dentro da nossa organização, a gente é uma empresa que deposita um número exorbitante de patentes ano após ano. Nós temos um centro de tecnologia, Randon Corp, que é referência para milhões de empresas. Hoje, 90% do resultado desse centro de tecnologia não é interno, é externo, ou seja, nossos principais clientes, fornecedores usam esse espaço. A gente tem um laboratório de inteligência artificial bem avançado, a gente tem um programa chamado Brain, que tem o objetivo de capacitar as pessoas internamente para o uso da inteligência artificial. Muito bem, muito bacana, Marcos, lindo tudo isso, mas a gente não pode tirar a relação humana do centro das coisas. Então isso a gente tem aprendido dentro da organização e é por isso que esse programa também se predispõe a isso. Como é que eu humanizo a liderança? Né? A professora colocou um ponto bastante importante aqui, que está a vida taylorista, mecanicista, nos ensinou durante muito tempo, e a própria academia, em algum momento, que representava um pouco dos estudos, competir, e a gente entra na empresa para colaborar. Né? Olha que dificuldade, que desgraça do ser humano, vem para cá agora para colaborar. Eu competi para tudo, né? Para entrar no vestibular eu tinha que ter uma nota de corte, tinha que passar 5.000 atrás de mim, tinha que ficar na sala XYZ porque era a sala dos melhores alunos, tinha que ganhar bolsa, então tinha que tirar nota X. Aí você vem para a empresa e agora tem que colaborar, né? Não bastasse isso, a gente vive um mundo tão polarizado que as relações humanas precisam de um toque de sutileza e de empatia, né? E nós precisamos de líderes que olhem para o ser humano muito além das máquinas, porque senão as empresas vão virar um campo de batalha desenfreado, não aqui na Randon Corp, como qualquer outra instituição, porque é a representação nata da sociedade, né? Então, nós temos clareza do papel que a gente tem
em transformar a sociedade. Entendemos que a inteligência artificial ela vem sim para ajudar em alguns elementos, em alguns processos, em alguma forma de traduzir dados, fatos, elementos em decisão, mas ela não vai substituir a interação humana, né? O seu Raul é o nosso fundador lá na Randon Corp. Tem uma história, eu tenho pouco tempo de empresa, mas o suficiente para ver como ele está presente na organização. E tem uma história que um dia ele entrou na fábrica no final de semana e viu a empresa de fato parada para manutenção. E ele se deu conta de que a empresa estava morta, faltava gente, que o que transformava aquela organização e o que fazia aquela organização se transformar eram as pessoas. Parece hollywoodiano, mas não é, fato, é verdade. E que bom que ele se deu conta disso, porque é essa empresa que ele ajudou a construir e a traduzir. Uma empresa que tem a legítima preocupação em garantir que as ferramentas venham apoiar as relações humanas, mas elas não venham dirigir as relações humanas. Então, eu acho que é uma crença que a gente tem dentro e é o que eu tenho visto no mercado, né, conversando com profissionais, dentro da academia e tal, ou seja, é fantástico o que a IA generativa, a inteligência artificial vai trazer para as organizações, mas ela não vai substituir as relações humanas, é impossível. Em tempos onde a saúde mental é tão importante, em tempos onde a dopamina, né, o excesso de dopamina pelo uso desenfreado da tecnologia é tão crítico, é na relação humana, é numa liderança saudável, num espaço de segurança psicológica que a gente vai construir o futuro das organizações, e o futuro das organizações é feito pelo futuro das pessoas. A gente não tem muito como fugir desse contexto. É fazer com que a inteligência artificial e os agentes trabalhem para nós, né? Exatamente. É o Não, líder e não o contrário, né? Exatamente. E aí o líder que tiver essa visão também de mercado sair na frente. Sem dúvida, sim. Pensando, e olha só, que falando um pouquinho de Randon Corp, né? O quanto a gente tem desenvolvido para produtos de descarbonização, redução da pegada, né? Eletromobilidade, tudo é tecnologia, né? Mas quem constrói isso? Os nossos tantos, né, profissionais, cientistas, eu vou chamar de cientistas aqui para batizá-los de uma maneira carinhosa, que estão dia após dia olhando e entendendo qual é a melhor experiência do usuário nesse contexto. Quem é o usuário? As pessoas. Não tem outra saída. Você traz bastante, né, essa questão das pessoas, da valorização das pessoas, e aí eu queria pular aqui o nosso assunto também para um próximo tópico. Qual que é o papel, né, da liderança para impulsionar oportunidades, para impulsionar a carreira das pessoas, o desenvolvimento profissional de quem trabalha na nossa equipe? E olha, eu vou responder essa, né, que para mim é a liderança que gera desafios e questiona e que não dá as respostas, né? Eu vejo que é o perfil que mais faz essa formação, né? A gente falava há pouco agora da inteligência artificial. A qualidade da resposta que a inteligência artificial traz também está no prompt, né? Em outras palavras, na pergunta que tu faz para ela. Então, que qualidade tu faz de pergunta para te ter uma resposta qualificada? Então, a liderança que consegue desenvolver as pessoas para terem esse raciocínio mais crítico, se questionarem, vão avançar e vão saber também trabalhar melhor com a tecnologia e com os outros desafios que surgem no dia a dia. Então, para mim, é o perfil que mais contribui nesse sentido. E a liderança tem um papel-chave nas pessoas. A gente sabe o quanto uma liderança tóxica pode destruir a carreira de profissionais belíssimos e como uma liderança inspiradora, responsável, pode ajudar as pessoas a voarem nas organizações. Então, nós temos também um desafio como organizações de ajudar as lideranças a entenderem o devido papel e a sua devida responsabilidade, porque a gente impacta a vida das pessoas todos os dias. Eu ia só fazer um comentário, agregar aqui ao que o Marco está dizendo. Eu acho que a tua pergunta já é uma resposta. Na verdade, eu acho que a liderança tem esse papel essencial. Assim, o trabalho é um trabalho do conjunto, é a equipe junto, é o time junto, né? Assim, é o grupo junto, como você quiser chamar. Então, o papel da liderança é exatamente estar fazendo essa estimulação todo dia.
É isso que faz o negócio ser vivo, não é assim, as respostas serem criativas, serem inovadoras. Então, acho que na tua pergunta, né, assim, como é exatamente esse o papel da liderança na minha visão, né? Inspirando. A gente começou o nosso bate-papo falando sobre liderança, o que atrai, agora a gente fala de competências, e eu queria que vocês me contassem um pouco mais também quais são as competências que vocês enxergam, então, que as lideranças precisam ter para justamente exercer esse papel, de ser o motivador, de olhar para as pessoas, de desenvolver a carreira das pessoas. Quando a gente fala em soft e hard skills, que competências vocês enxergam, assim, que são as competências que um líder do futuro precisa ter? A gente tem algumas competências já listadas, né, como Randon Corp, que não só para as lideranças, mas para toda a nossa força de trabalho. E entre elas, duas eu destacaria, assim, para a liderança, eu vejo que é essencial, que uma é a atuação colaborativa, né, como o Marcos falou antes, né, a gente não trabalha sozinho, não entrega sozinho, então saber construir essas redes, trabalhar em conjunto com os demais, né, sim, lutar pelo resultado, mas não só pelo seu resultado, eu acho que para mim é um diferencial. E a questão também da visão de futuro, né, a visão estratégica, porque saber onde impacta, saber o que a gente está construindo, né, porque a gente pode ser seguidor e seguir uma linha que já está, né, avançando, mas não, a gente quer de fato liderar e construir o futuro, então tem que enxergar esse futuro antes para poder ir construindo ele. Então, líderes que conseguem ter essa visão antecipada, eu vejo assim que se destacam e conseguem levar a equipe para outro patamar de entrega. Né? É fato. O fato que quando você fala de visão estratégica, tem que ter visão com propósito, né? Então, assim, senão eu não engajo, né? Como você bem colocou, né? Uma vez que a tecnologia surgiu e tirou o poder das empresas de produzir conhecimento, a gente começa a olhar a nova geração entendendo que ela não precisa das grandes instituições para, né, crescer, se desenvolver. O que vai atrair? O propósito, né? Por que você está comigo? O que você está fazendo dentro da Randon Corp? Como é que você está construindo amanhã? Né? Como é que você vai ajudar a melhorar a vida no planeta? Né? Então, isso me traz até aqui, isso me faz estar presente. Então, a visão estratégica com propósito é um elemento-chave. Sem dúvida, a atuação colaborativa, a gente, olhando para a nossa realidade, né? 5 verticais de negócio, se a gente não viver na essência a transversalidade e a multiculturalidade, 125 países, né? Que é um presente, diga-se de passagem, né? Aprender com a realidade diferente, entender como o outro enxerga o mundo, é um presente, né? Isso faz com que você realmente seja uma liderança humanizada. E por fim, o que me parece claro é o poder da comunicação, né? Ser claro na sua comunicação, né? Muitas vezes a liderança se esquiva, né, de não transmitir as coisas que tem que transmitir. De novo, nem tudo, a vida não é um mar de rosas o tempo inteiro, né? As nossas relações, na faculdade, no namoro, no casamento e tal, mas como é que a gente se comunica de maneira clara? Como é que a gente transmite as coisas que têm que ser transmitidas? Como é que a gente ajuda as pessoas legitimamente a crescerem, a se desenvolverem? Né? É importante isso. Então, visão estratégica, propósito, atuação colaborativa e comunicação, que são elementos chave, desse programa que a gente está desenvolvendo. Isso que eu queria que você falasse mais, né? As pessoas que estão nos acompanhando e que se identificam com essas competências, é para elas que a gente tem esse programa. Eu fico pensando aqui naquela brincadeira que a gente estava fazendo antes do nosso videocast começar, né? Para quem está nos escutando. Se você está aí sentado no sofá da sua casa, nesse exato momento, pensando de fato, o que eu estou fazendo da minha vida, onde é que eu posso aprender, onde é que eu posso me desenvolver, como é que eu posso conhecer realidades diferentes, como é que eu posso transitar em negócios diferentes, não sei o que você está fazendo aí, perdendo o seu tempo, que você não foi na nossa rede social, não olhou e deve estar aqui passando no nosso videocast o QR Code, se inscreve, vem construir o amanhã com a gente. Eu te garanto que você vai ter uma oportunidade única de viver várias realidades, trabalhar em squads, ou seja, vai trabalhar em esquadrões, se eu puder traduzir assim, né? Olhando projetos estratégicos, resolvendo problemas atuais e futuros da organização, aprender e ajudar a outras organizações, porque a gente está vivendo e vive num ecossistema, né? Tanto de fornecedores quanto de clientes, que é super transversal
não só no Brasil como no mundo. Então, estas competências, né? Se você quer melhorar a tua comunicação, mas já tem essa habilidade, quer ampliar a tua visão estratégica, conhecendo diferentes realidades e culturas de diferentes negócios, quer uma liderança de propósito, né? E, de fato, tem vontade de atuar de maneira colaborativa, que pressupõe que você também abre o teu espaço para que o outro possa colaborar, eu acho que aqui você vai encontrar o teu lugar de sucesso. Vem construir o futuro com a gente, vem aqui para a Randon Corp. São mais de 120 países em que nós estamos presentes, então as pessoas têm essa oportunidade também, né, de conhecer muitas realidades, muitas culturas. As inscrições seguem até o dia 25 de junho. Bom, pessoal, falando sobre cargos de gestão, com tudo isso que a gente conversou até agora, vocês acreditam que tem um momento certo para a pessoa assumir um cargo de gestão? Ou não? Será que é aquela frase que a gente nunca vai estar pronto? Se ficar esperando? E talvez... É difícil, porque esquece idade, esquece, né? Porque eu acho que assim, talvez é uma sucessão de fatos que te prepara, né? De vivências que vai te preparar para uma posição como essa, né? E talvez me vem na cabeça um quebra-cabeça, né? Tu vai juntando as pecinhas e aí sim tá pronto para isso. Mas de fato, pronto mesmo é assumindo a cadeira. É estando de frente com o desafio, é ali naquele momento tomando a decisão, tendo que ser colaborativo com alguém, tendo que fazer uma aliança, tendo que buscar uma solução, que é ali de fato que tu aprende. Muito se aprende fazendo, né? Tomando risco, né? Então eu acho que a questão de estar pronto, para mim, ela não existe, porque na hora que está pronta a situação também muda. Então pronto, de fato, não existe, né? Eu acho que essa é a resposta certa. E o legal desse Você sabe que é uma coisa que a gente nunca se deu conta e que é muito presente no mundo corporativo? Rancharan foi uma pessoa que escreveu os pipelines de liderança, um tema muito conhecido, né? E ele didaticamente vai ensinando como é que você vai mudando o teu estágio de liderança. O único problema é que isso está acontecendo de maneira orgânica na organização. Então, está todo mundo mudando o seu estágio ao mesmo tempo. Nossa, imagina a velocidade. Né? A gente acha que isso você tem uma pessoa isolada que ela está mudando, né? Ela saiu de líder de si mesmo, foi para líder de pessoas, depois para líder de negócio. Isso não acontece. Então, está todo mundo mudando o tempo inteiro. Então, é o meu líder que está mudando de pipeline porque eu também fui promovido? Não, porque ela foi promovida e agora responde para mim e tal e tudo mais. Então, de novo, né? Primeiro, algum repertório me parece necessário para assumir um cargo de liderança, né? Porque tem algumas necessidades nessa posição que você precisa ter algumas horas de voo, né? Seria inconsequente alguém que nunca trabalhou, por exemplo, assumir uma liderança numa organização, não porque ela é incapaz, né? Porque ela ainda não tem algumas horas de voo que vão dar para ela, por mais que tenha mentoria e tal. É como um médico que vai operar, um cirurgião cardiovascular, acabou de sair da faculdade. Ele pode operar? Claro que pode, mas para isso que tem residência. Para dar a ele umas certas horas de voo. Essa vivência que a Dani traz, né? Uma pessoa que já operou mais de 30 mil vezes, não importa se ele tem 30 anos de profissão ou 5 anos de profissão, mas alguém que operou mais de 30 mil vezes já passou por algumas situações que na hora de uma emergência ele vai conseguir achar o melhor caminho. Então, não é desqualificar o mais jovem, porque não tem a ver com idade, tem a ver com a experiência. Quantas experiências eu vivi que foi me dando repertório, né, para atingir o cargo de liderança. Deixa eu puxar a sardinha para o Lead in the Future de novo. É isso que a gente quer dar para as pessoas, experiência, que as pessoas vivam durante esses 2 anos experiências diferentes, né? Convivam com profissionais diferentes, vivam realidades de países diferentes. Por quê? Porque eu te dou repertório e te preparo com o repertório para você poder exercer uma posição de liderança com mais fluidez. Você pode fazer isso antes? Pode, mas você vai ter um nível de esforço e de sofrimento maior. Completando, eu tenho certeza, falei no começo, nenhum de nós assumiu nenhuma posição de liderança 100% pronto. Né? 70, 60, 80, 40, muitas coisas você vai aprender pilotando o avião, não tem jeito. Né? Você pode até sentar no simulador para treinar uma turbulência, é na hora da turbulência ali que você vai aprender
a pilotar o avião, né, Mas é professora? muito mais Eu- fácil eu- quando a gente, pelo menos, já tem uma noção do que vai encontrar, né? Perfeito. E também, às vezes, em processos de escolha, não sei, né, Marcos tem experiência, assim, de estar contratando pessoas e mesmo às vezes com um histórico de experiência, a pessoa se revela, né, também, Sem quando ela dúvida. assume posições de liderança. Então, às vezes você também acha que a pessoa está pronta, né, você investiu, e às vezes pode não dar certo. Então, eu acho que aqui está assim, esse tijolinho, né, que você estava dizendo, que é na hora que você senta na cadeira, né? A hora que a pessoa senta numa cadeira, porque muitas vezes a posição de liderança, e eu vou fazer aqui um comentário, está associado com algumas ações de poder. Sem dúvida. Sim, sim. E a hora que você dá poder para uma pessoa é que você realmente conhece quem é. Uhum, Sem dúvida. aham, Né? exatamente. Então, assim, às vezes a gente vê que o poder vai, e aí não estou falando só da Randon Corp, eu estou Claro, falando em da geral. questão de um modo Uhum. geral. Do mercado. Isso é humano, né? É do Uhum. humano, eu estou falando do Isso é humano em humano. posições de É. liderança, em organizações, em escolas, se vocês quiserem na política, mas, assim, em organizações de modo geral. Às vezes a pessoa até tem alguma experiência e você, na hora que dá poder, essas pessoas, né, fazem coisas que não estaria adequado. Então, por isso que a gente está dizendo que é uma composição, né? Assim, precisa ter um histórico, precisa ter aí né? Precisa ter o teu desejo também, de alguma maneira, ter o propósito, ter valores, né? Assim, então, a questão de valores, para mim, ela vem talvez... Assim, é claro que a técnica é importante, você não pode colocar no lugar de um CFO alguém que Não conheço de finanças. não conheça de finanças, tá certo? Mas eu acho que junto com a técnica vem a questão de valores, né? E nesse sentido, acho que essa é uma questão importante, não é? Por isso que a gente tem se preocupado tanto em construir uma trilha, né, que ajude essas pessoas a ganhar essa musculatura, né, a entender que nessa esfera de poder, o que nós estamos buscando é uma colaboração, uma atuação colaborativa, porque numa empresa como a nossa, se não houver colaboração, a gente não constrói o futuro, a gente não constrói o amanhã, né, e não são esses os profissionais, né, que nós queremos ajudar a influenciar na transformação do mundo, mas bem colocado. Tem que ter um pouco de aptidão, né? E que está enraizado nos valores das pessoas, né? Porque você vai para uma esfera onde você é responsável por uma equipe, por uma organização, por um resultado, né? Então, como é que você, né, atua, né, de maneira colaborativa e cuidadosa, eu diria. Porque acho que é o oposto disso, e acho que o Marcos trouxe isso também, a gente também vê muitas lideranças tóxicas. E é isso que tem provocado aí também, às vezes os jovens também não estão querendo, porque não estão querendo trabalhar com lideranças tóxicas. Exatamente. Essa é a questão. A Né? realidade que eles conhecem talvez seja essa, né? Talvez tenham mais conhecimento desse estilo de liderança, desse modelo que é ultrapassado, que já foi, que não faz mais nenhum sentido quando a gente está falando de futuro. Né? E aí eu retomo o que a gente vem falando, né, da importância e do papel das organizações e da academia em desenvolver essas competências, essas habilidades. Acho que é super importante o programa o Leading the Future, porque justamente ele traz essa possibilidade da pessoa viver essa experiência, né? Sentar do lado do líder, conhecer essa realidade. Então, as pessoas têm até o dia 25 de julho para se inscrever. Quem está nos acompanhando se identifica com o tema, se identificou com as competências, pode acessar o QR Code que aparece aqui. Na página tem mais informações sobre o programa, todos os benefícios que ele traz, você conhece mais sobre a empresa. Também já pode aproveitar para se inscrever. Gente, para encerrar nossa conversa, eu queria que vocês dessem dicas, então, para quem nos acompanha, assim, quem pensa em liderar para o futuro, assim, que recado a gente pode deixar para essas pessoas? Eu acho que o mundo está precisando de boas lideranças. Né? Assim, a gente tem visto, Em geral, né? né, de um modo geral. Né? Assim, então, em primeiro lugar, eu acho que as pessoas precisam querer. Acho que é importante que as pessoas queiram exercer a liderança. Eu acho que às vezes acho que as pessoas têm medo às vezes de falar, quero, né? É importante. Eu acho que a gente precisa de lideranças, né?
os grupos precisam de lideranças, os países precisam de boas lideranças. Então, acho que essa é uma primeira questão. A segunda questão é que o mundo também está mostrando a nossa necessidade, enquanto humanidade, da gente cuidar uns dos outros, né? Da gente cuidar do planeta, né? Da gente cuidar vamos dizer assim, da nossa terra, né? Que é o único lugar que nós temos, né? Então, acho que esse é o meu desejo. Não sei se eu estou dando uma recomendação, mas o meu desejo é que a gente possa ter boas lideranças, né? Que queiram, de fato, que a gente possa cuidar uns dos outros, que a gente possa cuidar do planeta, né? Que a gente possa, assim, continuar tendo aí valores que norteiam, né? a nossa civilização, vamos dizer assim. Acho que a gente está em momentos de inflexão e nesses momentos, acho que mais ainda a importância de lideranças colaborativas. E a gente precisa de bons líderes, né? Acho que aí, e fica muito te ouvindo falar, fiquei pensando na intenção, né? Acho que tendo uma boa intenção, né, o líder consegue ir para frente, seja um candidato a líder, né, e seja já um líder. Acho que a intenção fala mais alto, assim, que é o que vem dos valores e resume tudo que a gente vem falando. Então, acho que é só colocar a intenção positiva e seguir, né? Essa é a dica. A dica para mim é você, de verdade, quer fazer o bem, porque a liderança precisa de valores fortes. No mundo de tanta corrupção, de tanta polarização, de tantas guerras, né? E aí, indo muito mais além do que a Randon Corp, ainda sabendo da nossa capacidade de ajudar a transformar a sociedade, se junta com gente do bem, né? Quando eu olho para a minha trajetória de carreira, os momentos que ela mais fluiu é quando eu tinha gente do meu lado que queria me ajudar a dar certo. Então, seja um líder que tenha a responsabilidade de fazer as coisas darem certo. As pessoas, as organizações, não tenham uma agenda para você, né? É muito pequeno ter uma agenda para você, né? Você não pode chegar nesse lugar e achar que foi tudo para você, né? Se você, de fato, como agente, quer construir o amanhã, você precisa ter uma agenda para os outros. Então, para mim, liderar é ter uma agenda para o outro, seja qual for esse outro. O planeta, a sociedade, a minha equipe, né, com maior prepotência de chamar a minha equipe, porque não é minha coisa nenhuma, né, para a comunidade. Se você entende que você realmente quer fazer isso, vá buscar uma posição de liderança. Porque senão você vai ser mais um na multidão, né, que vai bater de lado e você vai entender que teu crescimento em um determinado momento vai ser vazio. Então, liderança para mim tem intencionalidade, como você bem colocou, e tem que ter valores, né? Eu acho que eu resumiria desse jeito. Se isso te atrai, se isso é forte para você, lá dentro do teu propósito, bota fogo no mundo, porque é isso que a gente precisa. A gente precisa transformar o amanhã diferente do que a gente construiu até agora. E é uma jornada, né, que precisa ser construída também. Chegamos ao fim da nossa conversa. Agradeço a professora Maria José Tonelli, a nossa diretora de Pessoas e Cultura da América do Sul, Daniela Mazon do Vale, e o nosso CPCO da Randon Corp, Marcos Batistucci. Muito obrigada pela contribuição de todos, sem dúvida, né? Muitos insights para quem busca ou para quem quer conhecer mais, para quem deseja ser um líder do futuro. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigada e até mais.